Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje então eu quero ler com você Gênesis 37, do versículo 1, eu vou ler aqui para você em diante. Diz assim: a história de José, filho de Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e o odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam, e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi este que tiveste? Iríamos todos então, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante de tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que o ouvira. Então, aqui a gente vê que José, ele era um homem que ele tinha sonhos. Deus aqui tinha dado sonhos para José, revelando um futuro que seria vindouro para ele. Só que José, na sua falta de experiência, de maturidade, como diz aqui, ele tinha 17 anos, ele pastoreava as ovelhas juntamente com os outros filhos, né, da Bila, né, e os outros filhos, né, das outras concubinas de Jacó. Então, ele e Benjamim eram os dois únicos filhos de Raquel e eram os filhos da velhice de Jacó. Então, ele tinha uma certa preferência por eles. E os filhos, eles viam isso, os outros, eles sentiam isso. Então, eles começavam a desprezar o seu irmão. Por isso que nós, pais, precisamos ter, gente, esse cuidado. Não podemos ter preferência para não gerar nos outros rejeição, mágoa, ódio, ressentimento, inveja, dissensões. Então nós não podemos ter preferências. Nós temos que amar e ter todos da mesma forma. E aqui, José, ele sendo um sonhador, José, ele era aquele homem que esses sonhos que Deus havia dado para ele, para que isso se concretizasse na vida de José, ele teve que passar por algumas etapas. Eu vou resumir para você aqui a história de José, mas você pode ler ela toda completa. Você vai lendo aqui do 37 em diante, 40, vai lá no 45, aqui vai falar. Então, teve um dia que Jacó mandou que José fosse
ver aonde estavam os irmãos, porque eles tinham que sair procurando pasto para as ovelhas, porque em determinado tempo era escasso, né? Então eles tinham que ir de uma região para outra, levar as ovelhas para se alimentar. Só que os irmãos tinham uma má fama. Então José, ele contava a verdade para o seu pai, e isso irritava os seus irmãos. Até que quando José chegou no lugar onde eles estavam, eles queriam matar José. Só que Rúben não deixou, Rúben era o irmão mais velho. Então, Rúben deu a ideia então, de deixarem ele dentro de um buraco, lá de um poço, até que, né, passasse a raiva dele, só que Rúben teve que sair dali. E no momento que Rúben saiu, vinha vindo uma caravana. E eles venderam José para essa caravana. E ali José, gente, ele foi parar no Egito. Então José, ele passou por várias etapas, até que os sonhos que ele teve, que eram um propósito de Deus, se realizassem na sua vida. E José era aquele que estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas o porquê que eu estudo nessa escola? O porquê que eu estou cursando esta faculdade? O porquê disso? O porquê daquilo? É porque Deus, ele nos direciona. Quando nós oramos e pedimos a direção para Deus, Senhor, o que eu faço? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com mulheres, com casa de paz, depois tinha célula, né? Na igreja que eu frequentava, eram muitas mulheres sofridas, com muitas dores, eram mulheres divorciadas, eram mulheres com problema de rejeição, com mágoas, com muitas feridas na alma. E eu disse, Senhor, o que eu faço para ajudar elas? Até que um dia eu vi que falava sobre o Instituto Fazendo a Diferença. Um dia eu estava assistindo uma live da pastora Ângela Cirino e eu vi que tinha esse curso de psicanálise. E eu disse, Pai, se é da tua vontade, o Senhor vai me dar as condições e eu vou fazer esse curso. E Deus proveu o tempo todo. E eu consegui fazer então. Por quê? Para ter um maior conhecimento sobre traumas, sobre dores, feridas na alma, sobre rejeição, sobre culpa, sobre perdão, e poder compreender e ajudar essas pessoas, não só as mulheres, mas pessoas que vêm até nós. Aí Deus, ele vai nos capacitando. Depois, né, passou o tempo ali, né, o meu filho era pequenininho, agora ele já está com 8 anos, e nós descobrimos antes dele fazer 2 aninhos que ele tinha autismo. E eu fui estudando, pesquisando, até que surgiu a oportunidade de um curso de licenciatura em educação especial. Então tudo é no tempo de Deus. E há muitos anos atrás eu tinha o sonho de ser professora. Lá atrás, quando eu ainda era bem jovenzinha, tinha 16 anos, quando eu era pequena eu já sonhava em ser professora. Mas se eu tivesse me formado lá atrás, hoje eu estaria me aposentando e eu não queria mais entrar para uma sala de aula. E hoje eu preciso dessa qualificação para ajudar o meu filho e para poder ajudar outras crianças que têm limitações e algumas dificuldades. Então, para você ver que tudo é no tempo de Deus, gente. É a hora certa, o momento certo. Deus, ele nos dá as condições de fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Então, aqui José, na falta de maturidade, ele contou aquele sonho para os irmãos, mas sem maldade. Só que os irmãos que já tinham ciúme, já tinham raiva dele, o diabo usou mais aquela situação para gerar mais ódio, mais contenda, mais inveja e mais ciúme, a ponto deles quererem matar José. Só que ninguém, gente, para aquele que Deus escolheu. Ninguém amaldiçoa aquele que o Senhor abençoa. José, ele saiu dali daquele poço
Ele foi para o Egito. Lá ele foi comprado por Potifar, que era um servo de Faraó. Aí ele foi trabalhar como mordomo na casa de Potifar. E Potifar viu que tudo que José colocava a mão, ele prosperava. Que o Deus de José abençoava José. Tudo aquilo que José fazia, ele era próspero. Onde ele colocava a mão, era abençoado. Aí o Potifar, que não era um cara burro, ele disse: ó, José, eu nem sei quanto é que eu tenho, eu vou deixar tudo nas tuas mãos, você administra para mim. E Deus abençoou. E aquele homem foi mais abençoado. Aí o diabo colocou uma cilada ali. A mulher de Potifar, ela se interessou por José. Que o José era um homem bonito, né? Ela foi lá e queria se deitar com ele. Mas José, como ele era temente a Deus, e José era grato ao seu senhor, que ele era servo ali de Potifar, ele disse: eu não posso fazer isso por causa do meu Deus, porque ele tinha princípios. Ele não podia se deitar ali com uma mulher que já era casada. Então, quando ele saiu correndo, ela ficou com a túnica dele nas mãos, a roupa dele, a capa de José. E aí, o que ela fez? Para se vingar, ela começou a gritar. Quando o marido chegou, ela disse: olha aqui esse servo que você trouxe, quis abusar de mim, mas era mentira. Ali José foi colocado numa cadeia injustamente. E lá o carcereiro colocou José para administrar a prisão. José tinha a chave da cadeia. Ele podia ter fugido, mas ele não fugiu, ele ficou ali. E passou um tempo, o faraó, ele colocou 2 servos na prisão, o padeiro e o copeiro. Mas como era perto do seu aniversário, ele ia usar de benignidade com alguém. Aqueles 2 homens tiveram um sonho na mesma noite, o padeiro e o copeiro. E José interpretou o sonho dos 2. Quando José disse para eles, falou que um ia morrer e que o outro ia voltar para o seu cargo para servir e entregar a taça na mão de Faraó. Nossa, o padeiro ficou enlouquecido. E o outro, nossa, eu vou voltar, e o outro, eu vou morrer. Aquilo, até que se cumpriu. Aí quando o padeiro saiu, o copeiro saiu, ele disse: lembra-te de mim quando estiveres lá com o faraó. Só que ele não lembrou, ele esqueceu de José. Só que para você ver como Deus trabalha, Deus não queria que ele se lembrasse naquele momento, porque o que o faraó ia fazer? Eu estou precisando de um padeiro, eu vou colocar ele no lugar do padeiro. Só que Deus não queria que José fosse um simples padeiro lá, não. Deus tinha algo maior. E Deus, gente, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele nos prepara hoje para o amanhã. Eu lembro que quando eu estava trabalhando ainda na vigilância, que eu ainda trabalhava na portaria, eu ainda não tinha sido, não tinha me dado ainda o cargo de vigilante, mesmo eu tendo curso. Naquele tempo, naquele período, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de massagista. E eu fui fazer. Só que eu não trabalhei assim de imediato, eu fazia algumas massagens, numas senhoras conhecidas minha, mas eu tinha que trabalhar porque eu ainda não tinha uma cartela de clientes, eu não podia ficar sem aquela renda fixa que eu tinha para me dedicar só à massagem. Só que Deus sabia, gente. Depois eu casei, passou um tempo, daí eu já era vigilante, aí eu me casei, aí quando eu tive o meu filho, não passou muito tempo ali, daí nós descobrimos que com 1 ano e pouquinho ali, ele tinha autismo, aí veio a pandemia. Se eu não tivesse essa formação, aí eu já tinha saído da empresa para cuidar dele. Eu iria ter que sair da empresa de qualquer jeito, por causa da pandemia, não tinha creche, não tinha com quem deixar, e o meu esposo seguiu trabalhando. E eu já estava trabalhando em casa como massagista. E Deus foi provendo.
Então, para você ver, gente, o que Deus, ele nos prepara para aquilo que vai vir. Eu não sabia, né, que o meu filho ia precisar tanto de mim, que eu ia ter que levar ele para terapias. Eu não sabia que ia vir uma pandemia, mas Deus sabia. E Deus preparou tudo. Então, aqui como José, gente, ele foi na frente. Ali ele passou por todas essas etapas para ser preparado para viver o propósito que Deus tinha. Deus sabia que viria uma grande fome, uma grande seca, que ele mesmo iria mandar sobre o Egito. Aí, passou um tempo, Faraó teve um sonho. E aquilo incomodou Faraó. Faraó sonhou que saíam, né, que vinham 7 vacas magras e comiam as 7 vacas gordas. E que as 7 espigas de milho bonitas comiam as espigas de milho, aquelas mirradas, comiam as bonitas. E aquilo atormentou o Faraó, até que ninguém conseguiu decifrar aquele sonho. Ninguém. Aí Deus fez com que o copeiro se lembrasse do José. Aí eles mandaram chamar José. José trocou as suas vestes, se arrumou e foi à presença do faraó. Quando chegou lá, ele interpretou o sonho e ele disse: Deus se apressa em fazer. Aí ele disse que aquelas vacas magras que comiam as gordas e assim as espigas mirradas que comiam as bonitas, ele disse, serão 7 anos. Eram 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas e 7 feias. Ele disse, serão 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, de grande fome. E Deus se apressa em fazer isso. E aí ele deu um conselho para Faraó, que o Senhor levante alguém para administrar, para juntar um tanto de comida nesse tempo de produção, de fartura, para que tenha no tempo de seca. E Faraó disse, não tem ninguém melhor do que você. Ele colocou José como governador do Egito. Aí passou o tempo. Olha a sabedoria que Deus deu, gente. Naquela época não tinha silos, não tinha tecnologia que nós temos hoje para tirar umidade, para não mofar. Como que olha a sabedoria que Deus deu. Deus dá o sonho, mas Deus também te ensina e te mostra como vai realizar. O que você tem que fazer. E aquele homem, Deus deu toda a sabedoria para ele armazenar grãos, armazenar tudo que o Egito produzia. Até água eles tiveram que guardar, porque não ia ter. E ali nem os grãos não brotaram, não mofaram. E ele conseguiu naquele tempo de seca, até que o seu pai mandou os seus irmãos até o Egito comprar comida, mas não mandou Benjamim. E lá José reconheceu os seus irmãos. Depois ele disse, né, quando ele se expôs para eles, perguntou se o pai ainda vivia. Ele mandou, através de Faraó deu a ordem para que toda a família de José fosse para o Egito. E lá, gente, toda a descendência de Jacó, que é Israel, teve seu nome modificado, não passou fome, não pereceu, não sofreu, Deus sustentou. Então José, ele não teve ódio, ele não guardou mágoa dos seus irmãos, porque ele entendeu que Deus havia o enviado na frente. Porque na casa de Potifar, ele administrou 7 anos de fartura. Na cadeia, 7 anos, se não me falha a memória, foram 7 anos em cada um, de escassez. E ele prosperou em ambos. O Egito se tornou uma grande potência pela sabedoria desse homem.
Tudo o povo vendia, alguns se tornavam como escravos para ter comida, entregavam as suas terras, entregavam as suas propriedades para ter comida naquele tempo de seca. Então, para você ver que quando Deus te dá sonhos, Ele te dá estratégias. E Deus, gente, Ele permite sim que a gente passe por lutas, por provações, porque isso faz parte da preparação para aquilo que Deus vai nos alcançar, nos projetar ali na frente. Porque cada um de nós foi criado com um propósito. Para cada um de nós a palavra diz o quê? Deus tem pensamentos mais altos do que o nosso. Deus tem planos maiores e melhores do que os meus e os seus. Planos de nos fazer prosperar para um futuro promissor. Quem olhasse para José naquela situação ali podia dizer, ele podia se revoltar, ele podia viver na gandaia, me venderam, Deus deixou, não. Ele guardou a sua sinceridade, a sua fidelidade, princípios, valores. Ele não se deitou com uma mulher casada. Ele se manteve fiel a Deus ali em todo o tempo. Tem gente que enquanto aqui está tudo bem, Deus está ali. Mas quando ela passa por uma dificuldade, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, a palavra diz em tudo dai graças. Porque Deus às vezes permite você passar por uma escassez para ver como é que você vai se portar para Ele te colocar lá, num outro patamar. Então aprenda, deixe Deus trabalhar na tua vida, deixe Deus te direcionar. Se você tem um sonho, Deus colocou aquele sonho no teu coração, Deus vai te preparar para você chegar lá. Deus vai trabalhar, Deus vai te aperfeiçoar. E Deus, gente, Ele vai nos dando os passos, cada degrauzinho da escadinha que a gente vai subindo, vai indo, vai indo. Então, são etapas da nossa vida e nós precisamos entender que Deus não se atrasa, Deus sabe o momento certo e a hora certa e nós não podemos perder, gente, oportunidades. Oportunidade de falar de Jesus para alguém. Porque se você está naquele lugar, é a hora certa e o momento certo. Entra no hospital para você ver quanta gente sedenta, quantas pessoas sem conhecimento da verdade, quantas pessoas, gente, perecendo, e às vezes a pessoa está ali com saúde, às vezes está só com uma dor numa unha e está reclamando. Se você visse a pessoa que estava do meu lado naquele quarto, a situação daquela pessoa que o médico lá na CTI disse que ela tinha só 1% de vida. Mas aquela mulher estava lá respirando, cheia de sondas, em tudo que era lugar que você podia imaginar. Mas ela estava viva. E quanta gente reclama de uma dor de garganta, de um resfriado, mas entra no hospital para você ver a dor, a situação. Quantas pessoas num leito de hospital, gente, mais de mês, porque a família não tem como levar para casa, não tem oxigênio, não tem aquela alimentação por sondinha. Então você imagina quantas situações. E a gente, como está acostumado a ter sempre, às vezes a gente se torna ingrato. Então que você faça uma reflexão desta palavra. Qual é o teu sonho? Qual é o sonho de Deus para a tua vida? Qual é o teu propósito? Que etapa você está passando? Nós precisamos ser forjados, trabalhados por Deus, para que Deus nos coloque no lugar que Ele tem para mim e para você. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas e que elas orem, que elas sonhem o sonho do Senhor, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, Pai, nos moldar e que a gente entenda o processo sem murmurar, sem reclamar, sem questionar,
Que a gente aprenda a viver os teus sonhos e os teus planos que são maiores do que os nossos, Pai. Esta é a minha oração. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que ouvem esta palavra. Que eles sejam abençoados, que eles mandem esta palavra para que chegue a outras pessoas no momento certo e na hora certa, no momento exato. O Senhor possa edificar, abençoar todas estas vidas, Pai, abençoando eles com um emprego, abençoando eles com uma promoção, provendo o milagre, o sonho que o Senhor sonhou para eles, que eles possam sonhar, viver e desfrutar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.